ainda que a figueira não floresça. Quem não conhece essa passagem bíblica? Mas eu quero mostrar a fé do profeta Abacuque quando ele salmodia em agradecimento ao Senhor. Bora lá. Graça e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Hoje é dia de lermos o livro do profeta Abacuque. E este livro contém apenas 3 capítulos. E chama muito a atenção que aqui há um diálogo. Por 2 vezes, o profeta Abacuque, ele vai se queixar para o Senhor, e por 2 vezes o Senhor responde ao profeta Abacuque. Mas chega um momento em que o profeta Abacuque, ele deixa de se queixar ao Senhor, e daí ele vai declarar a sua fé no Deus a quem ele serve. Eu quero compartilhar com os irmãos o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Amém? A época em que o profeta Abacuque está vivendo é justamente no momento de calamidade, a qual o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que é a capital de Judá, está para perder tudo que eles têm, até porque posteriormente foram levados, sim, cativos para a Babilônia. Só que quando o profeta Abacuque ele vê essa situação, ele traz alguns questionamentos para o Senhor. E neste diálogo é interessantíssimo de que o Senhor também responde aos questionamentos de Abacuque. E logo lá no início, no capítulo 1, no versículo 2, a primeira queixa de Abacuque, ele já vai dizendo assim: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Ele fica indignado com aquela situação, só que ao invés de ele fazer fofoca, ao invés de ele correr atrás de pessoas, ao invés de ele fazer coisas que nós estamos vendo as pessoas fazerem nos dias de hoje, ele vai para os pés do Senhor. Ele vai orar e daí ele vai clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, olha o que está acontecendo, se atente. Ele vai pedir socorro para o Senhor. E daí, no mesmo capítulo 1, no versículo 5 e 6, Deus dá uma resposta para ele que nem ele entende. E ninguém consegue entender, porque a palavra do Senhor vai dizer assim: ó, observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Ou seja, os babilônios, mesmo sendo ruins, só conquistavam por quê? Porque Deus era com eles. E por isso eles conquistavam. E chegou agora o momento de conquistar o povo de Judá. Só que, mais uma vez, o profeta Abacuque, ele vai clamar ao Senhor, ele vai trazer mais um questionamento, uma queixa ao Senhor, e ele vai dizer assim, no mesmo capítulo 1, versículo 13: mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Ele tem a ousadia de continuar este diálogo com o Senhor. Ele vai interceder pelo seu povo. Ele vai levar essa oração, essa petição ao Senhor. E daí no capítulo 2 tem a segunda resposta do Senhor para o profeta Abacuque. Lá no capítulo 2, versículo 13 diz: acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta.
Não adianta ser mal, achar que está conquistando tudo, porque tudo faz parte dos planos e propósitos do Senhor. O povo de Israel e de Judá tinha essa necessidade de se tornarem cativos, para que assim eles viessem futuramente se arrepender verdadeiramente de seus atos e por sair da presença do Senhor. Só que é interessante que chega um momento que o profeta Abacuque ele não aguenta mais, ele compreende tudo aquilo que o Senhor estava fazendo, e daí ao invés de ele trazer uma terceira queixa para o Senhor, não, ele vai salmodiar. Ao invés de ele reclamar para o Senhor, não, ele entende que aquilo que ele está passando, que o povo está passando, que toda aquela aflição, ela tem um propósito. E daí ele traz um salmo maravilhoso. E o capítulo 3, versículo 1, já inicia dizendo assim: o profeta Abacuque entoou esta oração. Ele começa a falar com o Senhor. E o final a gente conhece, vai dizer assim, o versículo 17 e 18: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Amém? Sabe o que é interessante? É que louvar ao Senhor quando tudo vai bem é fácil, é maravilhoso. Mas e quando a sua terra está sendo invadida? Mas e quando o seu povo está sendo aprisionados e levados cativos? Será que a gente vai louvar ou a gente vai questionar? O profeta Abacuque, no começo, ele trouxe sim algumas queixas, né? 2 queixas ele traz para o Senhor. E o Senhor responde por 2 vezes ao profeta Abacuque. Mas chega um momento que ao invés de ele se queixar, ele vai orar, ele vai louvar, ele vai salmodiar ao Senhor. E é isso o que nós devemos fazer. Até porque Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor nosso Deus. Se você ama a Deus, então não se preocupe, porque tudo que você está passando está cooperando para o seu bem, mesmo que você não entenda, mesmo que você não enxergue, mas está cooperando para o seu bem. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.